É isso aí, meus irmãos. Até que Jesus volte, nada vai estar perfeito, né? Porque a perfeição unicamente está nele. Eu louvo a Deus porque diante de tantos e tantos problemas, existem ainda pessoas que adoram ao Senhor e se entrega diante do Senhor. Nós precisamos estar se entregando a Deus todos os dias. E é nesse momento de adoração, de intimidade a Deus, que Deus ouve o clamor do teu coração. Nós somos restaurados todos os dias. Um certo profeta, ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, o que será agora da tua palavra que todos partiram e só ficou eu? Estou aqui numa caverna. E Deus chega para ele e diz: eu tenho mais 400, 500 profetas que não se dobraram aos pés de Baal nem de Jezabel. Dentro de Divina Pastora, existem muitas pessoas cheias de talentos que não se dobraram à malícia do mundo, não se envolveram com o pecado do mundo, e que se envolveram, mas que Deus restaurou, que Deus trouxe para si, tratando e trabalhando as vidas. Você é uma dessas pessoas. Aqui eu tenho conhecido a juventude daqui, tem muito talento aqui, a juventude aqui. Só que na igreja a gente vê homens e mulheres cheios de talentos que Deus deu para estar trabalhando para a glória do Senhor. A igreja ela não se faz somente com eu e meus filhos. Nós temos aqui o Felipe, a Gisele, o Mário, a Graciele, pessoas cheias de talentos de Deus que se entregam ao Senhor. E isso é que é uma igreja. Uma igreja onde todos se envolvam e se deixem ser tocados pelo Espírito do Senhor. Eu estava ouvindo aqui a hora que minha esposa estava cantando em fervente oração, e eu nunca tinha prestado atenção nisso na voz da Ana Carla. E eu ouvi agora, eu digo: rapaz, a mulher precisa mais vezes, Ana Carla, estar glorificando ao Senhor. E eu quero ver se daqui pelo menos para o dia 27, quem sabe você prepara um hino aí para fazer uma apresentação especial aqui e está louvando a Deus, porque a igreja do Senhor precisa estar louvando a Deus. A igreja do Senhor ela precisa estar unida em comunhão uns com os outros, adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Deixem Jesus falar contigo. Essa jovem cantou essa música aqui, a gente estava no intervalo do ensaio quarta-feira aqui, e ela começou a cantar, e a Gisele olhou para mim, eu fui prestar atenção na letra da música, eu me arrepiei todo, eu comecei a querer chorar, e eu não queria chorar porque os jovens estavam aqui. Eu saí ali de lado, fui ali, passei a mão no olho e voltei, fiquei escutando. Deus fala, meu irmão, conosco. E eu nunca tinha ouvido essa música, nunca. Mas Deus fala conosco, Deus quer falar conosco através de tudo que acontece aqui dentro. Através da palavra, através do louvor, Ele quer falar com você. Só abre o coração para que Ele fale contigo. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos dar uma palavrinha sobre pedras vivas. Eu pedi a ela para ela cantar essa música antes que eu pregasse, porque enquanto Jesus não voltar, a maior referência do reino de Deus é cada um de vocês. Enquanto Jesus não voltar, nós somos pedra viva.
viva para estabelecer o trono de Deus neste mundo. E muitas vezes a gente se perde e não agimos como devemos agir como pedras vivas. Pois o significado de pedra, ela vai mais além do que simplesmente um pedaço de granito, um pedaço de pedra, um pedregulho. Não, ele vai mais além. Pedra, ele vai do sentido de apoio, alicerce, para se construir algo. E você é esse alicerce aqui. Eu fico feliz porque quando a gente chegou aqui, a igreja estava cheia. Muita gente veio, chegou cultos aqui de a gente ter até quase 50 pessoas. Me lembro que Dia dos Pais aqui mesmo estava lotado. Mas o que eu vi foi que muitos vieram só por curiosidade. Mas a palavra de Deus diz que todos estão sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus. E todos têm uma função dentro da casa de Deus. E aí quando a gente vai para a Bíblia que vê que Jesus é a pedra angular. Não sei se tem alguém aqui que entende de alvenaria, mas eu procurando saber com o esposo da irmã Gidalva ali, e ele falou que pedra angular, pedra de esquina, é a pedra que sustenta, que dá formação ao alicerce e dá o sustentamento. É a pedra que liga uma sobre a outra. Então, vamos dizer assim, aqui assim, essas pedras, esses tijolos que estão ligando um ao outro, esses são as pedras de esquina, tijolos que dá segurança para que toda a estrutura venha a ter uma formação e uma firmeza. Jesus é chamado de pedra angular na Bíblia. E o que mais me chama a atenção é que ele diz que eu e você também somos pedras vivas no reino de Deus. Então, enquanto ele não vir, nós somos as pedras que irá construir o trono de glória do Senhor nesse lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Mateus 16, a partir do versículo 17 e 18. Mateus 16, 17 e 18. Glória a Deus. Que Deus continue te usando, Davi, da maneira que Ele queira. E que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida. Senhor, eu te peço, ó Deus, para que tu venhas sobre a vida desta jovem. Não deixa, ó Pai, que a mentira do mundo venha sobre ela. Mas os dons que tu estás derramando sobre ela, que tu possas estar multiplicando sobre a vida dela e sobre a vida da tua igreja, Senhor. Que toda a tua igreja possa ser alcançada por esses dons e que todos num só louvor de adoração possa estar exaltando o teu grande nome. Que esta jovem possa ser o princípio
de uma mudança dentro desta casa. De um novo tempo nesse lugar. Em nome de Jesus. Abriram, meus irmãos? E eu também fico feliz também pela família aí que está aqui, né? Como minha esposa falou, essa é a casa de vocês. Como eu falei hoje para ele, eu e a minha família aqui somos intrusos, que vocês já estavam aqui primeiro, mas queremos crescer juntos, queremos estar junto, unido em Cristo Jesus, e que tanto a família da irmã Cláudia, como a família da irmã Gisélia, como a família da Ana Carla, como a família do Mário, da Graciele, do Felipe, da Cristina, da Cleide, todos aqui da igreja, que a família venham estar representados aqui, venham estar vendo os milagres de Cristo neste lugar, porque a igreja é um lugar de família. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 17 em diante, fala assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a gente for ler aqui, a gente vai ver que Jesus estava fazendo um diálogo de palavras, e que para qualquer um que está ligado no português, vai ver que aqui é um jogo de palavras que ele estava se referindo a uma terceira pessoa. Quando ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ele está dizendo o nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão. E aí, depois ele diz assim: mas meu Pai que está nos céus, ele diz assim, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Se você for no dicionário grego, você vai ver que Pedro significa pequena pedra. Pedra pequena ou pedregulho. Pedro significa isso. E aí você pode se perguntar, mas por que Jesus fala primeiro o nome de Pedro, Simão, e depois diz que ele é pedra? É Pedro. Por quê? Porque cada um de nós aqui somos Pedro. Somos pedra. Somos pedregulhos que juntos formamos o alicerce da Igreja de Cristo aqui em Divina Pastora. Muitas vezes a pessoa prega essa palavra, principalmente alguns céticos aí, não, Pedro é o primeiro Papa, só que não presta atenção nesse jogo de palavras, nesse jogo de sinais, porque Jesus já tinha dito o nome dele. Mas Jesus está dizendo, ó, tu é pedra, eu vou fazer de ti um instrumento para edificar o meu reino. E todos nós aqui, quando nos convertemos, quando nós vivemos a Jesus, nós nos tornamos pedra do Senhor, para a edificação do reino dele. Pastor, como é que é isso? Abra aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 4 e 5. Amém. E fala aqui assim: todos abriram? Amém. Amém. Versículo 4 fala assim: e chegado-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui está dizendo que você é o quê? Pedra viva. Você é a pedra viva que vai estabelecer o reino de Deus em Divina Pastora. Porque através de você, pessoas vão ser impactadas pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus, por uma vida em comportamento diante do altar do Senhor. Cada um de nós aqui somos pedras para edificar a igreja de Jesus Cristo dentro de Divina Pastora. O que nós precisamos é saber ligar um ao outro, que muitas vezes isso é difícil. Como isso pode ser feito? Oração. Somente. Sabe por quê? Eu estava vendo aqui o alicerce que o cara fez aqui para levantar o muro. Tem pedra de todo tamanho ali. Tem pedra grande, pedra pequena, pedra redonda, pedra de lado, pedra de frente, pedra pontuda, pedra de tudo que é tamanho. Assim é na igreja também. Tem gente de tudo que é tipo, de todo tipo de gente. Mas a oração e o amor de Cristo faz com que elas se unam. Eu posso dizer que é o cimento para fortalecer. E a Bíblia já diz, né? Que a fortaleza do crente é oração, não é isso? E aí a gente vê que quando a Bíblia me chama de pedra e te chama de pedra, ela simplesmente está dizendo que Jesus o cabeça, a pedra angular, a pedra que vai dar forma, a pedra que vai dar o sustento, está na frente e nós somos as pedrinhas que irá levantar nesse lugar o reino de Deus. Por isso que está dizendo aqui, e vós também sois pedra viva. Nós precisamos nos apegar a isso. A gente vê aqui assim, ó, o próprio Cristo é a pedra onde a igreja é edificada. E todos aqueles que já nasceram de novo em Cristo, somos pedra viva, espirituais, edificadas sobre ele. Mesmo a pedra viva angular. Essa pedra viva angular é Cristo, que vai dar forma, que vai nos ensinar, que vai nos sustentar, que vai nos segurar para que possamos ser instrumentos de Deus para a salvação de vidas nesse lugar. E logo depois a gente vê aqui, ó, isso nos leva a refletir que, como pedras vivas, formamos um templo espiritual. A Bíblia diz que quando há 2 ou 3 no nome do Senhor, quem está ali? Jesus. Está vendo, meus irmãos? Você não pode ser crente sozinho na sua casa, não.
Você precisa estar no corpo de Cristo. Você precisa estar fazendo parte da membresia do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E nós somos simplesmente pedras para levantar esta igreja em toda a divina pastora, em toda a redondeza, que as pessoas possam ver o poder de Cristo neste lugar. Mas você é que vai ser usado para isso. Sou eu. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, simplesmente numa adoração, num louvor, num fazer se cumprir a palavra em nós. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, eu faço com que ela se cumpra na minha vida, na tua vida. Nesses últimos dias, Deus tem chamado uma igreja que represente Ele em tudo. É a palavra que eu tenho falado muito em casa, e os amigos aqui da igreja têm dito: pastor, pelo amor de Deus, pare de estar falando isso, que é a palavra comprometimento. Calma, Graça, calma. Mas é porque essa palavra é a palavra-chave para o crente em Cristo Jesus. É comprometimento com essa palavra. É comprometimento com a palavra de Deus, com a vida unicamente direcionada por isso aqui. Nós não temos que estar, como eu falei quinta-feira aqui, nós não temos que estar prestando atenção a analogias, a sincretismo religioso, não. Deus deu a maior revelação dele, que foi Cristo Jesus. E Jesus Cristo deixou a maior revelação dele, que é a palavra de Deus. Então nós não precisamos estar se envolvendo com manipulações espirituais, não. O que nós devemos é estar cumprindo a palavra do Senhor. Abram aí em Romanos, capítulo 12, que vocês vão ver que, mais uma vez, a palavra de Deus lhe chama de pedra viva. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 fala assim. Todos abriram? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tem algumas versões aí que diz assim: irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, o vosso culto racional. Aí fala assim: para que experimentei qual seja a boa e agradável, a perfeita construção de Deus. Pelo que eu vi aqui, é na NVI.
se eu não me engano, que tem isso aqui. Acho que é na NVI, essa tradução. A perfeita construção de Deus. Quando fala isso, está dizendo que você é um instrumento da construção do reino de Deus nesse local. Nós precisamos se apegar a isso. Para quê? Para que através dessa palavra possamos viver uma vida unicamente baseada na palavra de Deus. Temos o ministério sacerdotal de levar vidas para Deus como um sacerdote santo. Temos responsabilidade de oferecer sacrifício espiritual através das nossas vidas no altar de Deus, em consagração plena a Deus. O que essa jovem fez aqui agora simplesmente foi isso. Adorar ao Senhor. Ela fez o sacrifício espiritual. Mas pastor, os meninos do louvor não fez? Fez também. Mas só o que ela fez foi uma adoração espontânea. E nós, como servo de Deus, precisamos ter esse momento, quer seja aqui na igreja ou na nossa casa, aonde quer que formos, temos que ter esse momento de se entregar unicamente ao Senhor. Pois o mundo aí fora, meus irmãos, é mau. Ele não brinca com você. Se você não estiver preparado, ele te quebra todinho e te destrói. Porque ou você faz o que os princípios mundanos diz, ou você é totalmente eliminado da sociedade. Porque a sociedade que não conhece Cristo, ela se destaca por uma sociedade que pode tudo. E aí, muitas vezes, isso traz agrado à nossa carne. E nós deixamos de ser pedra. Nós deixamos o nosso compromisso que Deus nos dá para edificarmos a igreja dele aqui. Nós deixamos para trás por quê? Porque nos iludimos com a vontade do mundo. Quando a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas, cauterizou a mente das pessoas, não é brincadeira não, meus irmãos. Tem muita gente aí que tem o conhecimento técnico de algumas cursos, formado, graduado, doutorado, mas não conhece o simples poder de Deus, que é a fé. Ele tem fé em tudo que é coisa que você imagina, mas a fé em Deus ele não tem. Isso é cauterizar o entendimento do povo. Como é que um professor, isso foi o ano passado, eu na sala dos professores conversando com meus amigos, e aí o professor veio querer bater de frente comigo, porque ele sabia que eu era pastor, e ele disse: você está ensinando sua religião na igreja, na escola? Eu digo: não, é porque eu vi os meninos falando umas teses aí de filosofia de vida. Aí eu digo: qual é o melhor? É andar na filosofia de vida de libertinagem ou de princípio de família? Por quê? Eu não podia pregar no colégio. E eu era professor também, tanto de literatura como de ensino religioso. E aí a gente lá em Alagoas trabalhava com o livro do... como é o nome? Ensino religioso? Cultura de Paz. Cultura de Paz. Então,
essa cultura de paz, a gente falava sobre a sociedade, sobre o convívio do relacionamento ser humano, do ser com a sociedade, e mostrava princípios. E simplesmente porque eu disse que o maior princípio é a obediência a pai e a mãe e a Deus, o cara se incomodou. Só falei isso, não falei mais nada. O cara se incomodou. E aí, a juventude que estava começou a falar, sabe, menino de 6º ano e de 7º não é bronca. O que escuta na sala sai falando para tudo que é canto. E aí isso incomodou a ele e ele veio perguntar a mim, na hora do lanche, ele veio perguntar se eu estava ensinando a minha religião. Aí eu digo, não, eu estou ensinando cultura de paz, estou ensinando princípio. E aí o que mais deixou ele chateado foi quando eu disse a ele, eu digo, teu pai te criou de qualquer maneira ou foi debaixo de princípios? Ah, mas não, eu quero saber só, se seu pai lhe criou de qualquer maneira, feito gado no pasto, disse mesmo assim para ele, feito gado no pasto, que é jogado lá, ou te criou com princípios? Aí todo mundo que estava na mesa parou e olhou para ele. Me criou com princípio. Eu digo, e o princípio que teu pai te ensinou foi errado? Para aquela época não, eu digo, princípio, meu irmão, não tem época. Princípio é caráter. E é isso que o crente deve ter hoje. É ser transformado de dentro para fora. Porque você é importante para a obra de Deus, mas você precisa ser transformado para ter aquela firmeza de verdadeiramente quem você é na casa do Senhor. Se você não sabe ainda quem você é na casa do Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu aqui agora. Todos nós somos adoradores do Senhor. Todos nós somos representantes do corpo de Cristo aqui na terra. Todos nós somos pedras para a construção do reino de Deus em divina pastura. Não se apegue a princípios humanos, desse do mundo não, pois você já foi separado para estar debaixo da poderosa, potente mão de Deus. Amém. Para terminar, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa rápida. Quando Jesus nasceu, apareceu que Maria estava grávida de Jesus. E aí, essa é a história, né? José não queria receber Maria porque ela ficou grávida e ela ainda era virgem. Ele ficou desconfiada porque desconfiado, né? Porque ela estava grávida. Ele achou que ela teve alguma relação com alguém. E aí o anjo aparece para José e diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, traduzido, Deus conosco. Em 2008, se eu não me engano, 2008 foi 2009, a gente estava vindo para o sertão pernambucano. Eu passei quase um mês pregando só simplesmente sobre esse versículo. 2006, né? Eu estava pregando, passei um mês pregando simplesmente sobre esse versículo. Mas pastor, e deu para pregar durante muito tempo? Deu. Sabe por quê? Quando a gente vai ver que essa palavra, Deus conosco, se a gente for para a semântica portuguesada, buscar na origem dos livros hebraicos, no aramaico, a língua do nosso Senhor Jesus,
que é o aramaico, a língua mais antiga, a gente vai ver que na criação Deus estava dizendo assim: Deus dentro do barro. Quem foi que foi criado do barro aqui? Hein? Eu fui. Você foi? Então você foi criado do barro. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, que a nossa criação, a origem foi o próprio Deus que nos formou do barro. E a Bíblia diz que Ele soprou o Espírito de vida em nós. E aí eu vejo essa tradução e vejo que Deus conosco não é simplesmente Deus está do meu lado, não. Deus está dentro de você, meus irmãos. Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós vivemos essa palavra. Nós precisamos nos apegar a isso. Para que a gente saiba que toda a nossa vida, ela tem referência com a vida de Cristo. Em imagem e semelhança. Em imagem. É saber que existe um Deus que tem orelha, nariz, boca, olhos, e tudo isso a Bíblia fala, né? Que Ele tem isso. Que Ele ouve, que o nosso louvor vai chegar como nas narinas dele como um cheiro suave, que a boca dele sai trovões, não é tudo isso que ele fala? Não é isso? A Bíblia não diz? Então, nós somos somos imagem a um Deus Todo-Poderoso. O que Ele tem, nós temos. E semelhança é uma coisa que nós precisamos aprender. Sabe o que é? É saber viver essa palavra. Por quê? Cristo, Ele veio para fazer o quê? Salvar, mas Ele diz que Ele veio para cumprir a lei. Tudo isso que vocês falaram é louvável, mas a Bíblia diz que Ele veio para cumprir. Ele veio para dar exemplo a mim e a você. Eu sou semelhante a Cristo quando eu vivo essa palavra. Eu sou pedra quando eu estou nessa palavra. Eu sou usado por Deus quando Deus vê eu baseado nessa palavra. E cada um de vocês é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque você é semelhante a Cristo. E aí a Bíblia diz ainda mais que nós fomos enxertados na videira, aonde Ele é o primogênito e irmão nosso. E aí eu vou terminar com essa palavra. Se você acha que você foi feito por qualquer maneira, você tem um propósito aqui nesse mundo. Basta você conhecer o dono do teu propósito, que é Cristo Jesus. Se entrega a Ele todos os dias. Eu estava falando, acho que foi ontem aqui, se dependesse de mim eu me batizava todos os dias. Se dependesse de mim eu me convertia todos os dias. Se dependesse de mim, todos os dias eu nascia de novo. Porque o mundo é mau. As tribulações, os afazeres nos afasta de Deus. E aí a gente precisa nascer de novo. A gente precisa se batizar de novo. A gente precisa ter um convívio com Deus todos os dias.
Porque senão a gente se contamina com esse mundo. Se você tiver um tempo depois, vá lá no comecinho da Bíblia, veja a história de Enoque. A Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que Deus o tirou para si. Por quê? A Bíblia não diz isso, mas eu imagino que seja. O cara teve tanta intimidade com Deus que, isso é imaginação minha, que no mínimo Deus disse: rapaz, eu vou tirar esse caba daqui, porque senão vai terminar ele se contaminando com erro de novo. Deixa eu tirar esse caba daqui. A mesma coisa com a gente, mesmo. Quanto mais a gente busca a Deus, mais próximo de Deus nós ficamos. E aí, aquela palavra que diz assim, resistir ao diabo, fica fácil, porque eu estou próximo do meu Salvador e Senhor. Mas quando a gente não busca, quando a gente não deixa esse mover de Deus vir sobre nós, a gente fica disponível às armadilhas do diabo, às armadilhas do mundo. Mas saia daqui hoje sabendo que você é uma pedra fundamental para o crescimento da Igreja de Cristo dentro de Divina Pastora. Vidas aí fora precisa do teu falar de Cristo, do teu andar de Cristo, do teu agir de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento te agradecemos, ó Deus, pelas tuas maravilhas que tu fizeste neste culto, pelos louvores, pelas ministrações, pelo falar, pela palavra, por tudo que foi feito aqui, por cada família representada aqui, Senhor. Venha, ó Deus, fazer o teu milagre no meio de nós. Que a tua graça continue sobre nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa estar pairando sobre cada casa representada aqui. E que cada um de nós que estamos aqui dentro da tua casa, possamos sair daqui representando a tua glória, Senhor. Amém. Que as pessoas possam ver em nós, através das nossas atitudes, o teu poder, a tua maravilha. Que a nossa vida possa estar consagrada unicamente, dia a dia, constantemente, unicamente a ti, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, fala conosco nesta hora. Fala conosco, Senhor, através de tudo que foi falado. E nesse momento de oração, nós possamos pedir perdão a ti, Senhor, pelo erro, por algum mal que fizemos. Mas que possamos estar se entregando unicamente a ti, Senhor. Irmão, quando tiver essa canção, adore a Deus e converse com o Pai, ouvindo a letra dessa música. Aleluia. De achar que sou perfeito. Glórias ao teu nome. Vejo erro nas pessoas e olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando paro pra te querer. No final, a glória é a ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho pecador, retardado de defeitos. Aleluia. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja nesta noite, ó Pai.
Não deixa que teus filhos saiam da tua casa da mesma maneira que entrou, Senhor. Deus, eu te peço que em nome de Jesus tu tenha um particular com cada um dentro dessa igreja. Que eles possam ser transformados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a da primeira desse lugar, ó Deus. E tu possas, ó Pai, estar enchendo este lugar de pessoas que queiram ser trabalhados por ti, Senhor. Que pessoas que queiram ser barro, Senhor, para que tu, que é o oleiro, possa moldar uma nova pessoa. Aleluia. Glórias ao teu nome. Não dava para esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração e a minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que não, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem te despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Aleluia, glória a Deus. Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja a melhorar. Ajuda a tua igreja a ter um renovo. Ajuda a tua igreja a ser transformada. Ajuda a tua igreja a ter comprometimento contigo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos.